Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje é o terceiro episódio da nossa série Edital Total. Isso mesmo, vamos estudar todo o edital cobrado pela VUNESP, com questões de nível médio. Hoje falarei sobre sentido próprio e sentido figurado. Em toda prova que você fizer da VUNESP, terá, no mínimo, uma questão sobre sentido próprio e sentido figurado. Antes disso, é novo por aqui? Inscreva-se neste canal para você ter acesso a todo o edital da VUNESP. E também acesse agora mesmo a comunidade deste canal e escolha qual é o próximo assunto que você quer questões sobre. Acesse agora mesmo a comunidade do canal. Acesse também o nosso site e faça parte da nossa turma, dos nossos cursos específicos da banca VUNESP. Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre sentido próprio e sentido figurado aqui com o Mestre Mário. Aqui nós temos um texto, o essencial. Vamos ver o que pede o texto primeiro? Está empregada com sentido figurado a palavra destacada aí. VUNESP cobra. Sentido figurado, é fácil? Sim. É uma questão que você também não pode errar. Então quando ele fala sentido figurado aqui, tem algumas bancas que cobram. No caso da VUNESP ela fala sentido próprio e sentido figurado. Então, o que se fala sentido próprio é aquele sentido que a palavra tem ali na sua essência. E o sentido, vamos aqui colocar, quando se fala de sentido próprio, é o mesmo que sentido denotativo. E sentido figurado é o sentido conotativo. Sentido denotativo, que é o primeiro aqui em cima, é o D de dicionário, é aquele que tem o significado da palavra ali, da sua essência do dicionário, um dos primeiros significados. Sentido figurado e conotativo é o quê? Quando você dá um novo significado, tem gente que até brinca, né? Conotativo é o mesmo ser de conto de fadas. Figurado, né? Quando a pessoa, por exemplo, se tornou uma figura, ele transformou, ele está fazendo algo que não era dele até aquele momento. Então, sentido figurado ou sentido conotativo é quando vai dar um novo significado para aquela palavra de acordo com o contexto. Muitos poderão achar que exagero, vamos ver? Então aqui está o quê? Muitos poderão achar que exagero, que é a vida, ou seja, quando se fala em exagerar aqui, é aumentar. Então aqui realmente ela está no sentido denotativo, ela está no sentido próprio. O que é exagerar? Não é aumentar? É coisa de gente atrasada. Então aqui está falando o quê? Viver a vida sem elas é coisa de gente atrasada, de gente que ainda não descobriu. Gente aqui poderia ser substituído por pessoa, não é isso? Então aqui também está no sentido próprio. E lá que é o quê? Figurado. Assistir a um filme bobinho. Então olha lá, assistir a um filme bobinho e num certo momento elas despencaram. Então, neste caso aqui que está falando, o filme é aquilo que você assiste mesmo na TV, por exemplo. Então, também sentido próprio. Num certo momento, elas despencaram. Vamos voltar aqui. Então, aqui está falando o quê? E num certo momento, vamos pegar este momento aqui, elas despencaram. Num certo instante, num certo tempo, não é isso? Então, aqui também está no sentido próprio, e nós queremos o sentido figurado. Então a alternativa é de exata está correta e vamos ver por quê. Momento de acarinhar eternidades. Então quando fala lá, vamos ver, no momento de acarinhar eternidades. Eternidades dá para você acarinhar? O que é acarinhar? Não é fazer carinho? Então você consegue fazer carinho nas eternidades? Não. Então acarinhar aqui foi usado no sentido figurado. Então, neste caso aqui, a alternativa E está correta. No momento de o quê? Alimentar, revigorar as eternidades. Então, aqui o verbo acarinhar foi usado no sentido figurado. Sinale a alternativa que apresenta expressão em sentido figurado. Concurseiro, pare o vídeo e acerte essa questão. Você não vai errar, você vai acertar. O que é sentido figurado? Quando fala no sentido figurado, é no sentido conotativo. Alguns ainda brincam, né? Conotativo é o ser de conto de fadas, ou seja, você vai dar um novo significado para aquela palavra dentro de um contexto. Então, sentido figurado, a VUNESP cobra-se em sentido figurado ou sentido próprio. Então, fique atento, não erre questão fácil.
Li essa frase, aí você vai observando, li essa frase num outdoor em Paris e soube naquele momento que meu conceito, então você tem um conceito de felicidade e esse conceito acaba mudando, transformando. Então aqui está tudo no sentido próprio e lá quer uma expressão no sentido figurado. Na vida real, que existe uma felicidade homeopática. E aí, o que é homeopática? Homeopática é, por exemplo, um remédio homeopático, a medicina homeopática, é aquilo, uma medicina alternativa, uma felicidade alternativa, distribuída em conta-gotas. Você consegue distribuir a felicidade em conta-gotas? Você não consegue, então aqui foi usado um sentido figurado. O que quer dizer esse conta-gotas? De pouquinho em pouquinho, lá no texto fala o quê? Que a felicidade ela é construída de momentos, pequenos momentos, ou seja, de coisas simples do cotidiano, que você vai juntando tudo. Lá no começo do texto fala que a felicidade é a soma das felicidades. Então, o que você observa? Sentido figurado. Quando fala conta-gotas aqui, não é para contar para cair pouquinho. Então, a felicidade é isso, ela é distribuída de pouquinho em pouquinho. Vou até escrever aqui. Acertou esta questão? Espero que sim, hein? Então, descartamos a alternativa A e a alternativa B é a correta. Podemos viver, a gente vive momentos ótimos, mesmo não estando com companhias. Então, aqui tudo no sentido próprio. Tudo isso serve apenas para nos distrair, nos fazer esquecer da felicidade. As pessoas se esquecem da felicidade. Então, Descartes também quer sentido o quê? Próprio aqui. E a outra também, melhor ser minimamente, ou seja, um pouquinho feliz várias vezes por dia, também em sentido próprio. Então, uma questão mais fácil, a alternativa B é correta e que você acertou, com certeza.